Ele não está nos dizendo que o menor pode fazer. Está me dizendo que o menor pode fazer. Ele está legitimando caso exista algum concurso público que admita. Por quê? Porque já houve, pessoal. Já existiu. Nós tínhamos algumas funções públicas efetivas que poderiam ser exercidas pelo menor. Só que aí, no exercício dessa função, como é que ele praticaria os atos jurídicos, se ele é incapaz? Então, o Código Civil fala assim, se isso acontecer, ele está emancipado. Mas eu entendo que não é fundamento, por exemplo, para o caso de um menor prestando um concurso público em descumprimento do edital, se for aprovado, impetrar um mandado de segurança, por exemplo. Ele impetrar um mandado de segurança falando assim, o edital disse que não pode, mas o Código Civil diz que o menor, se entrar no exercício do emprego público efetivo, ele está emancipado. Não é fundamento, não. Isso aqui não é direito líquido e certo para essa função. Ok, obrigada, professor. Mais alguém? Beleza, então. Para fechar aqui, eu coloquei esse quadrinho aí no material de vocês, tá? Quadrinho estruturado. 3 espécies de emancipação. Emancipação voluntária, reservada a menores púberes. O que é um menor púbere mesmo? É aquele maior de 16. Menor impúbere, menor de 16. Menor púbere, maior de 16. Então, emancipação voluntária é aquela reservada para menores púberes, realizada por instrumento público, independentemente de homologação, pelos pais, ou um deles na falta do outro. Essa emancipação depende de registro à luz do artigo 9º, inciso 2, para produzir efeitos. Emancipação judicial, também reservada para menores púberes que estiverem sob tutela e que será declarada por sentença. Sentença que também deverá ser levada a registro como requisito de eficácia. E a emancipação legal é a emancipação automática, que independe de registro, e se dá pelo casamento, pelo emprego público efetivo, expressão atécnica, pela colação de grau em ensino superior, ou pelo estabelecimento civil comercial e relação de emprego que confira ao menor economia própria. E diz-nos o legislador, nesses 2 últimos casos, que o menor tem que ter pelo menos 16 anos. Se eu estivesse ali no quadro, eu ia puxar, você pode fazê-lo, atualmente, por conta da lei de 2019, eu ia puxar uma setinha aqui, um tracinho, nesse menor púbere que está ali embaixo, até o casamento. Código Civil aqui não fala que o menor tem que ter pelo menos 16 anos, mas é a regra atual. Só as intermediárias ali que não teriam, então, a previsão de idade mínima. Ok? Beleza, pessoal. Então, esse foi o nosso primeiro horário. E agora eu vou fazer a vista-prova. Perfeito? Eu vou corrigir aqui a prova com vocês. A nossa prova bimestral. Lembrando que ela valia 1000 pontos. Você já olhou a sua nota? Você já viu lá a sua nota no portal? Vou fazer aqui a correção, porque assim consta da normativa da instituição. E, obviamente, para que você entenda aí cada uma das questões, cada uma das respostas e possa justificar ali a nota que foi lançada. Ok? Deixa eu abrir aqui, então, a nossa prova. E aí, depois da correção, para o pessoal que chegou agora há pouco, depois da correção, então, quem tiver alguma dúvida individual, professor, acho que a minha nota foi lançada errada, eu fiz a prova, minha nota não foi lançada,
aí eu vou atender individualmente, tá bom? Aí eu vou atender individualmente, mas vamos aproveitar agora esse momento para corrigir a nossa prova em conjunto, e aí eu vou questão por questão. Se alguém tiver dúvida, aí eu explico a dúvida durante a resolução da prova, ok? Vou abrir aqui. Beleza. Perfeito. Já está aí na sua tela. É aquela provinha que nós fizemos pelo Google Forms. Perfeito? E eu até comentei com a Nicole, né, depois da prova, que eu achei um detalhe curioso. Quando eu fui lançar as notas da turma de vocês, no sistema, a turma de vocês tem mais de 100 alunos. No sistema, a turma de vocês tem mais de 100 alunos. Só 56 fizeram a prova. Está aqui em cima. Só 56 fizeram a prova. Então, professor, eu não fiz a prova. Segunda chamada. Segunda chamada. E lá no regimento da instituição tem a previsão da data de segunda chamada. Essa é a oportunidade que terá para realizar, então, a bimestral. Beleza? Você tinha que colocar aqui seu e-mail, nome completo. Então, as questões. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo não compreende um ramo do direito privado? Questão correta. Direito penal. Direito penal. Direito penal é um ramo do direito público. Civil, direito do trabalho, direito do consumidor são matérias de direito privado. Essa aqui, para quem lembra, foi a nossa primeira aula. Lá naquela salinha da esquina, né? Lá naquela salinha da esquina, nossa primeira aula, né, em que eu cheguei lá até meio atravessado, porque na verdade eu lecionaria contratos para o 7º semestre. Aí eu cheguei na faculdade, o coordenador falou que estaria com vocês. Mas lá na nossa primeira aula que nós classificamos direito público e direito privado, e pudemos identificar direito penal como sendo um ramo do direito público. Então era a alternativa a se marcar. Considera-se repristinação. Aula 3, né, sobre Lindley. E aí nós tínhamos aqui as alternativas. Um dos critérios de solução de antinomia. Nada a ver, nós nem falamos de antinomia. No seu material escrito tem antinomia, mas nós nem falamos sobre o tema. Mecanismo de integração da norma, ao lado da analogia, costumes e princípios gerais do direito. Errado. Fenômeno jurídico, vou ter que abrir a inteira, fenômeno jurídico através do qual a revogação da norma revogadora restaura a eficácia da norma revogada. Exatamente isso. Tá? Esse é o conceito. Está perguntando o que é repristinação. Em nenhum momento se perguntou se a repristinação ela acontece no Brasil de forma automática ou não. Perguntou o que significa repristinação. Repristinação no mundo inteiro. O que significa é fenômeno jurídico através do qual a revogação da norma revogadora restaura a eficácia da norma revogada. Ok? Lapso temporal entre publicação e entrada em vigor da lei. Errado, isso é vacatio legis. Tá? Lembrando que cada questão objetiva valia 50 pontos. Tá? Cada questão objetiva valia 50 pontos. Beleza. Dúvida em alguma dessas duas primeiras? Eu acabei esquecendo, né? Não. Não? Então, sigamos. Questão 3. Uma nova lei foi oficialmente publicada estabelecendo disposições especiais acerca de determinado assunto. Nada ficou estabelecido acerca da data em que essa nova lei entraria em vigor.
nem do prazo de sua vigência. 10 meses depois da publicação da nova lei, um juiz recebeu um processo em que as partes discutiam um contrato firmado anos antes. Considerando a situação narrada, assinale a alternativa correta. Então, veja bem, vamos entender aqui esse enunciado antes de analisar qualquer das alternativas. O enunciado está falando que foi publicada uma nova lei, estabelecendo disposições especiais acerca de determinado assunto. A nova lei não indicou prazo de vacácio. Então, ela entrou em vigor 45 dias após a publicação. Perfeito, não entrou em vigor. 10 meses depois, o juiz recebeu um processo, olha o detalhe, um processo em que as partes discutiam um contrato que foi firmado anos antes. Beleza. Esse contrato, pessoal, a gente deve considerá-lo como um ato jurídico perfeito. Como ato jurídico perfeito. Por quê? Porque ele foi celebrado anos antes, de conformidade com a lei que estava em vigor. Dessa maneira, pelo contrato ser, porque o contrato é um ato jurídico perfeito, o juiz não poderá julgar esse caso com base na nova lei. Lembre-se que a nova lei, ela não retroage como regra, e ainda que retroaja, não pode atingir direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Ok? Então vamos lá às alternativas. Veja aí as alternativas, vou ter que abrir tudo aqui para ver completo. Não tendo sido estabelecido prazo de vacácio legis, expressamente, a Lei nova entrou em vigor na data da sua publicação. Errado. Para uma lei de pequena repercussão entrar em vigor na data da publicação, ela tem que dizer expressamente. Não é o caso. Por se tratar de ato jurídico perfeito, o contrato será regido pelas regras vigentes à data da sua celebração. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o juiz deverá analisar o caso concreto, não com base na lei nova, não com base na lei nova, mas com base na lei que estava em vigor à data da celebração do contrato. Imagina você, por exemplo, vou aqui fazer uma situação hipotética, trazer aqui uma situação hipotética, que um guri de 18 anos, portanto capaz, plenamente capaz, celebra um contrato sem nenhuma assistência. Afinal, ele é plenamente capaz. E aí, no ano seguinte, entra em vigor uma lei falando que a maioridade passou de 18 para 21. 18 para 21. Aí esse guri ajuiza uma ação anulatória, porque ele é relativamente incapaz. Não, senhor. O juiz vai considerar a regra vigente à época da celebração. Esse contrato é um ato jurídico perfeito. Ele foi celebrado de conformidade com o que estava disposto na lei à época da sua celebração. Então, o juiz não poderá anular com base na lei nova. O contrato será regido pelas regras previstas na nova lei. Acabamos de falar, errado. Prazo de vacácio será de 50 dias após a oficial publicação. Não, será de 45 dias. Beleza? Dúvida aqui? Não? Então vamos adiante. Sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, assinale a alternativa correta. Vou ter que abrir aqui porque ela está pela metade. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após ter sido oficialmente promulgada. Errado. Vacatio legis é o período entre publicação e vigência, não entre promulgação e vigência. Então, o erro aqui na parte final, na verdade, seria oficialmente publicado. B. As correções a texto de lei já em vigor são consideradas lei nova. Exatamente, correto. Nós vimos que se
a lei precisar ser corrigida dentro do prazo de vacácio, isso poderá acontecer por mera republicação. Agora, se ela já estiver em vigor, não tem como. Aí só lei nova. Só lei nova. Salvo disposição em contrária, a lei nova se restaura por ter a lei revogadora, ou melhor, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Né? Errado. Salvo disposição em contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira tem início 6 meses após ter sido oficialmente publicado. Errado também, 3 meses após ter sido oficialmente publicado. Dúvida? Vamos adiante. Uma nova lei foi publicada no dia 20 de janeiro de 2020, estabelecendo prerrogativas especiais para determinada categoria de funcionários públicos. Nada ficou estabelecido acerca da data em que essa nova lei entraria em vigor. Verificando que o texto da nova lei tinha alguns erros, foi providenciada a correção do texto no dia 25 de janeiro de 2020. Considerando as regras previstas na lei, então, pera lá, vamos aqui entender o enunciado. A lei ela foi publicada no dia 20 de janeiro, não estabeleceu prazo de vacatio legis, só que no dia 25 o texto foi corrigido. E aí, conforme nós aprendemos em sala, se ocorrer a republicação da lei dentro do prazo de vacácio, nós vamos reiniciar o prazo. Então, com base nisso, a alternativa aqui correta. A nova lei entrará em vigor 45 dias contados a partir do dia 20 de janeiro de 2020. Não, errado. A nova lei entrará em vigor em 3 meses contados a partir do dia 25 de 2020. Errado. As correções do texto foram realizadas por republicação. Correto. As correções do texto publicadas serão consideradas leis novas. Não. Como ela ainda estava em vacácio, basta republicar. Basta republicar. Dúvidas aqui? Vamos adiante. Qual das alternativas abaixo apresenta um ramo do direito privado? Direito administrativo, direito tributário, direito constitucional, direito do consumidor. Letra B, direito do consumidor. Seria a alternativa correta. Julgue as assertivas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Primeira assertiva. A lei entrará em vigor em todo o território nacional 45 dias depois da sua oficial publicação. Correto. Correto. A lei entrará em vigor em território estrangeiro quando admitida em 90 dias após sua oficial publicação. Errado. O prazo não é de 90 dias, é de 3 meses. Então, isso é incorreto. Prazo em mês, conta-se em mês. Prazo em dia, conta-se em dia. E 3, quando se tratar de lei de pequena repercussão, é admitida a cláusula que determina a sua entrada em vigor na data da sua publicação. Correto também. Então, nós temos 2 assertivas corretas. Letra C. Pelas 2 assertivas estão corretas. Próxima questão. Assinale a alternativa correta, conforme as disposições da LINDB. Admite-se no direito brasileiro a revogação tácita da lei. É essa. Admite-se no direito brasileiro a revogação tácita da lei. Correto. Vamos ver o erro das outras.
A repriscinação é regra no direito brasileiro. Não, ela é exceção. Não são admitidas leis com vigência temporária em respeito à segurança jurídica. É admitido sim. Regra geral, a lei tem vigência permanente, mas é admitida a lei com vigência temporária. Há regra expressa acerca da vacatio legis para a vigência da lei no Brasil e em estado estrangeiro, sem sequência, sem possibilidade de alteração. Parte final está errada. De fato, tem regra específica, mas admite-se exceção. Admite-se exceção. Essa aqui, né, teve algumas pessoas que erraram. Essa aqui, algumas pessoas erraram. Veja lá. João tem 15 anos de idade. Maria é portadora de uma deficiência intelectual. Amanda, em razão de um acidente que deixou sequelas, não tem aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Leandro é pródigo. De acordo com as regras do Código Civil e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, consideram-se relativamente incapazes de exercer os atos da vida civil. E aí? Teve uma galera que marcou a letra D, Maria, Amanda e Leandro. Está certo? Não, não está certo. São relativamente incapazes, nesse caso, Amanda e Leandro. Amanda, por causa temporária ou permanente impeditiva da vontade, que é o inciso 3, artigo 4, e Leandro, que é pródigo. Ah, professor, mas a questão está falando que Maria é portadora de uma deficiência intelectual. O que nós falamos em sala, e eu repeti várias vezes em sala? A deficiência, por si só, não faz ninguém incapaz. Se você pegar o artigo 3º do Código Civil, pegar o artigo 4º do Código Civil, o legislador não coloca mais a expressão deficiência como critério definidor da incapacidade, seja absoluta, seja relativa. E eu fiz questão de dizer diversas vezes em sala, né, em aula, melhor dizendo, né, que ninguém será considerado incapaz pelo simples fato de ter uma deficiência qualquer que seja. Se em razão da deficiência a pessoa não tiver aptidão para a prática pessoal dos atos da vida civil, então ela será incapaz, relativamente. Não por causa da deficiência. Não por causa da deficiência. Mas pela impossibilidade de praticar sozinho o ato da vida civil. Não foi falado isso. E eu disse em sala de aula ainda, na nossa aula online, que, na dúvida, você sempre deve presumir capacidade. Porque eu já tive alunos que falaram assim, professor, mas o senhor não disse se ela tinha aptidão para praticar os atos da vida civil sozinha ou não. O senhor não falou qual era o grau dessa deficiência. Por que você presumiu que ela era incapaz? Por que você presumiu que o grau dessa deficiência intelectual era o tamanho que a impossibilitava de manifestar a vontade sozinho? Na dúvida, presume-se capacidade. Capacidade. Teve um aluno que uma vez, né, na cara de pau, ele disse, professor, mas eu coloquei ali que ela era incapaz porque eu imaginei que ela tinha 17 anos. Né? Tá aí? Não tá. Então você não pode presumir que ela tinha 17, não. Você vai ter que presumir que ela tinha mais de 18, que ela era maior de idade. Perfeito? Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. E dúvida aqui nessa questão, que alguns erraram. Não? Então vamos adiante. Viu as assertivas abaixo e em seguida assinar a alternativa correta.
Eu vou ter que abrir porque ela ficou pela metade aqui. Ô, professor, Oi. a incapacidade não é só em relação à idade? É? Então, Eu te pergunto, é? Não, estou fazendo uma pergunta, é? E aí? Eu estou te fazendo uma pergunta, estou fazendo uma rapaz, contra-pergunta, estou te fazendo uma contra-pergunta. É? não, eu Vai. sou um dos que marcou as 3 lá, mas É só em razão da idade? Não é não, Flávio. O artigo 4º, a incapacidade absoluta. Isso isso aí, é absoluto. menor de 16 anos, né? Que é um detalhe importante. É um detalhe importante. A incapacidade absoluta é só em razão da idade, menor de 16. A relativa, a gente tem em razão da idade, que é o inciso 1 do artigo 4º, maior de 16, menor de 18. Mas aí vem os incisos 2, ébrio habitual, viciado e tóxico. Inciso 3, aquele que por causa permanente ou transitória não puder exprimir vontade. E o inciso 4, pródigo. O deficiente intelectual, Flávio e os demais colegas, ouçam o que eu vou falar. Pode, se ele não tiver aptidão para agir sozinho, ser enquadrado no inciso 3. Então, ele ser considerado relativamente incapaz por causa da... Eita, estão na moto. tem alguém aí que está assistindo a aula na moto. Mas o deficiente intelectual, dependendo da gravidade, ele pode ser considerado relativamente incapaz com base no inciso 3. Mas aí eu tenho que ter essa informação, de que ele não manifesta vontade sozinho. Porque a ideia do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi exatamente essa: quebrar o preconceito de que alguém é incapaz só por conta de uma deficiência. Não mais. Não mais. E aí o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência vai nos dizer que a deficiência não afeta a plena capacidade dos atos da vida civil. Então a Maria, nesse caso aí, só seria relativamente incapaz se eu tivesse a informação. Maria é portadora de uma deficiência intelectual e por essa razão não tem aptidão para praticar os atos da vida civil sozinha. Aí sim, aí eu colocaria ela ali. Mas como não veio essa informação, eu não posso presumir. A gente sempre presume capacidade. Beleza? E lá. Julgue as assertivas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Por expressa determinação da LINDB, em regra, a lei é temporária, sendo indispensável a indicação da data em que cessa a vigência. Na verdade, em regra, ela é permanente. Excepcionalmente, poderá ser temporária. Ainda que regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei posterior não a revogará, se estabelecer disposições gerais ou especiais a par das já existentes. Olha lá. Se a lei nova regular inteiramente a matéria, a anterior será revogada. Revogação tácita por inteira regulamentação. Se o ordenamento jurídico pátrio não admite a revogação tácita por incompatibilidade de normas. Admite e já caiu na prova antes. Né? A letra D, a última. Ocorre a abrogação quando a nova lei revoga todo o conteúdo da lei anterior. Ok? Vamos lá. Julgue as assertivas abaixo, depois assinale a alternativa correta. Prevalece nos tribunais a tese de que, ao nascituro, é garantida apenas a expectativa de direito, tornando-se este efetivamente adquirido na eventualidade de aquele nascer com vida. Não tem, portanto, o nascituro direito, por exemplo, aos danos morais decorrentes da morte do pai causada por ato ilícito. Errado. Errado.
O nascituro ele não tem apenas expectativa de direito, não. Muito embora o Código Civil expressamente aponte a teoria natalista, o próprio Código, no artigo 2º, fala que o nascituro tem direitos que serão protegidos desde a concepção. Então, ele não tem só expectativa. E segundo, nós vimos, né, julgados do STJ que autorizam o nascituro a reclamar a indenização por perdas por danos morais decorrentes da morte do pai. Então está errado. 2. Embora a lei proteja o direito sucessório do nascituro, não é juridicamente possível registrar no seu nome, antes do nascimento com vida, um imóvel que lhe tenha sido doado. Está correto. Está correto. Mesmo que o nascituro seja herdeiro, o Código Civil diz isso lá no artigo 1798. Ele não pode ser dono de nada. Ele não tem personalidade material. Então não tem como. Eu posso fazer um testamento para o nascituro, posso fazer uma doação para o nascituro. O legislador me diz que o nascituro é herdeiro legítimo, só que ele não pode ser proprietário de nada. Então não tem como registrar um imóvel no seu nome. 3. O ordenamento jurídico pátrio garante que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, de maneira que a proteção de sua integridade física, moral e intelectual depende necessariamente do nascimento com vida, no momento em que se adquire a personalidade civil. Está errado. Os direitos da personalidade, o nascituro tem. Ele tem direito à integridade física, moral e intelectual. Por isso que só a letra assertiva 2 é que está correta, né? Próxima questão. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar, respectivamente, em todo o país e em estado estrangeiro, quando admitida no prazo de 45 dias e 3 meses após oficialmente publicado. Letra B. Próxima. Maria decidiu alugar um imóvel de sua propriedade para Ana, que no momento da assinatura do contrato tinha 17 anos de idade. Nessa situação hipotética, o contrato celebrado pelas partes é anulável, uma vez que foi firmado por pessoa relativamente incapaz, sem assistência. Ok? Válido, pois firmado com um sujeito que tem personalidade jurídica, ainda que sem representação legal. Se ele não tinha representação legal, não é válido. Nulo, uma vez que foi firmado por pessoa absolutamente incapaz, sem representação. Ana não é absolutamente incapaz. Inexistente, porque Ana não possui capacidade de direito. Ana possui capacidade de direito, sim. Letra A, letra correta. Anulável, uma vez que foi firmado por pessoa relativamente incapaz, sem assistência. 10. Joaquim, de 10 anos, é contemplado em testamento deixado por seu tio-avô, Antônio, com um pequeno apartamento no município de Florianópolis. Surpresos com a deixa, os genitores de Joaquim procuram assistência jurídica. Nesse caso, Joaquim não possui personalidade? Errado. Lógico que possui. Não poderá receber a propriedade do imóvel, visto ser absolutamente incapaz? Teve gente que marcou essa questão. Pessoal, ter direitos e deveres ele pode. Ele tem personalidade e tem capacidade de direito. Então, ele pode sim ser titular de direitos, inclusive de direito de propriedade. O que ele não pode é exercer esses direitos. Por exemplo, se quiser vender, alugar esse imóvel, enfim, não tem como exercer sozinho. Poderá receber a propriedade do bem, já que possui capacidade de direito? Exatamente.
Como ele tem capacidade de direito, independente da idade, ele pode sim receber a propriedade do imóvel. Poderá receber a propriedade do imóvel, embora relativamente incapaz? Ele não é relativamente incapaz, ele é absolutamente incapaz. Então, a alternativa correta, letra C. Leandro é casado com Márcia. Considerando que sua esposa está grávida, Leandro decide fazer a doação de um imóvel através de escritura pública para o nascituro. Leandro tem 4 outros filhos de relacionamentos anteriores, com os quais não tem muito contato. Neste caso, a doação feita ao nascituro é... Vamos lá, primeiro. Posso fazer uma doação para o nascituro? Posso. Não tem problema nenhum. Nós vimos à luz da lei, à luz do Código Civil, que é válida a doação feita para nascituro. Então, só com base nisso eu já poderia responder a alternativa correta. A alternativa correta, válida. Válida. Mas a propriedade só será adquirida pelo nascituro se nascer com vida, que é o momento em que ele adquire personalidade. Vamos ver o erro das outras. Nula, porque Leandro não pode doar um bem para determinado filho em detrimento dos demais. Errado. Não há óbice nenhum. Aqui o pai faça uma doação em benefício de um dos filhos. O que vocês vão aprender lá em contratos e depois em sucessões é que, como regra, a doação feita pelo pai a um dos filhos será considerada antecipação de herança. Então, ela será abatida na sua herança quando do falecimento do pai. Regra geral. Tem exceções, vocês vão aprender. Válida, podendo a propriedade ser registrada em nome do nascituro. Então, não tem como registrar a propriedade em nome do nascituro. Inexistente, porque a personalidade começa o nascimento com vida, não podendo o nascituro ser titular de direito. Errado, o Código Civil expressamente admite doação em benefício do nascituro. Então, a alternativa correta, letra D. Válida, porque a propriedade só será adquirida se e quando ele nascer com vida. Vamos lá. Olha essa aqui. Ó. Sobre a capacidade de fato ou de exercício, assinale a alternativa correta. Será considerada absolutamente incapaz a pessoa que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade, caso em que necessitará de representante legal para exercer os atos da vida civil. Agora sim, Flávio. Absolutamente incapaz é só em razão de idade. Isso está errado. Absolutamente incapaz é só menor de 16. Aquele que, por causa permanente, não puder exprimir vontade, ele é relativamente incapaz. Dependerá de assistência. B. É relativamente incapaz aquele que, por causa permanente, não puder exprimir vontade. Correto. Pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz, porque não pode exprimir sua vontade. Mais uma vez agora, Flávio, absolutamente incapaz só o menor de 16. Então, mesmo que tenha paralisia cerebral, absolutamente incapaz, não. As crianças são consideradas absolutamente incapazes e os adolescentes relativamente capazes. Certo ou errado? Errado. Qual que é o erro aqui? De fato, as crianças são absolutamente incapazes. Tá? Agora, os adolescentes podem ser absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Por quê? Porque a adolescência, de acordo com o ECA, começa aos 12 anos. Então, entre 12 e 16... já é adolescente, mas ainda é absolutamente incapaz. Então, por isso que está errado. Errado a segunda parte. E a questão dissertativa? A questão dissertativa valia, deixa eu ver aqui, 200 pontos. A cada objetiva valia 50, e a questão dissertativa valia 200 pontos. Veja aí, ó.
Quais são as espécies de revogação? Quanto à extensão e quanto à forma. Explique cada espécie detalhadamente. Quanto à extensão, a revogação ela pode ser uma abrogação ou uma derrogação. Abrogação quando a lei nova revogar inteiramente a lei anterior. E derrogação quando revogar algumas partes da lei anterior. Bom, quanto à forma, a revogação pode ser expressa, quando taxativamente determinada pela lei nova. Ela pode ser tácita, por incompatibilidade, ou tácita por inteira regulamentação. Tácita quando a lei nova, por incompatibilidade, quando a lei nova conflita com a lei anterior. Por inteira regulamentação, quando a lei nova regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Beleza? Essa foi a nossa prova. Alguém tem alguma dúvida com relação às questões? Deixa eu cancelar aqui. Quem tem alguma dúvida com relação às questões? Oi, Stanley. Oi. A única dúvida é que eu não anotei o gabarito. Eu consigo conferir aí o que eu acertei, o que eu errei. Depois dá para mandar por e-mail. Como é que faz para saber certinho quais eu errei para estudar um pouco mais? Beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou anotar, eu vou aqui passar rapidinho, aí você anota para mim o gabarito e coloca lá no grupo da sala. Viu? Questão 1. Só um pouquinho, peraí. Oi? Só um pouquinho, vou anotar, pode falar. Questão 1, letra A. Ok. Questão 2, letra C. Ok. Questão 3, letra B de bola. Questão 4, letra B de bola. Questão 5, letra C. C de casa. Questão 6, letra D de dado. Questão 7, letra C de casa. Questão 8, letra A. Questão 9, letra A. Questão 10, letra D de dado. Questão 11, letra C de casa. Questão 12, letra D de dado. Questão 13, letra A. Questão 14, letra C de casa. Questão 15, letra D de dado. Questão 16, letra B de bola. Eram 16 objetivos. Ok. A gente consegue ver o que a gente marcou na prova, professor? Eu consigo, só que aí eu tenho que abrir individualmente. Eu tenho que abrir individualmente. Entendi. Por aqui pelo Aí lado. Não. Aí quem quiser, né, que eu faça análise aí individual, aí eu posso fazer. Só que aí eu vou fazer pelo WhatsApp, tá, pessoal? Vocês entram em contato e eu faço uma chamada aqui no WhatsApp para não gerar constrangimento nenhum, né? Porque senão eu vou abrir a prova aqui e todo mundo vai ver, né, vai ouvir aí a sua dúvida. Ok? Então, deixa eu colocar aqui meu número para quem quiser anotar. E quem precisar entrar em contato comigo, porque a nota não foi lançada, né, para saber o que errou, eventualmente. Deixa eu abrir aqui.
Tá? Aí você pode anotar aí 65 98117 28 45. 98117 2845. Perfeito? Então eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou encerrar aqui a chamada, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a chamada ao vivo e então fico à disposição até às 10 horas, que seria nosso horário de aula, assim como faríamos na vista, para quem tiver aí algum problema individual, nota foi lançada, acho que a nota que foi lançada está errada, quer ver a prova, enfim, aí eu te atendo aqui pelo WhatsApp. Lembrando que quem não fez a prova, já passo. Quem não fez a prova, tá? Aí tem que fazer segunda chamada. Tá bom? Quem não fez a prova tem que fazer segunda chamada, conforme a data conforme o cronograma da própria instituição. Diga, Jaqueline, que chamou? Isso. Professor, eu acho que eu entendi errado a matéria. Quando o senhor explicou sobre nascituro, eu lembro que o senhor tinha dado o exemplo da Vanessa Camargo, a gente comentou se o bebê não tivesse nascido e tivesse saído a indenização por danos morais, o bebê não recebia, certo? Certo, se ele não tivesse nascido com vida. Mas qual que é a lógica, então, se ele não tivesse nascido com vida, mas se ele não tivesse nascido ainda, ou só nascitura, ele receberia? Não, ele não receberia. E ficaria pendente para aguardar o nascimento com vida ou não. E como que funciona essa questão de doação de imóvel? Então, ele fica assim também, pendente? Exatamente. O bem, tá, pessoal? Pergunta da Jaqueline interessante. Né? E, na verdade, a Jaqueline geralmente faz perguntas boas. O bem, ele vai ficar sob a curatela da genitora. Tá? Quando a gente fala em curatela, existe curatela de pessoas e curatela de bens. Então, quando eu faço a doação de um bem para um nascituro, ou eu faço um testamento para um nascituro e morro antes de nascer, o bem que foi deixado para ele vai ficar sob a curadoria, na verdade seria a expressão mais técnica, sob a curadoria da genitora. E aí, se o bebê nascer com vida, então o bebê recebe a propriedade e, evidentemente, a genitora, a mãe e o pai vão continuar administrando o patrimônio dele, porque ele é absolutamente capaz. Agora, se não nascer com vida, aí tem que devolver. Porque nesse período da feitura da doação, né, ou da abertura do testamento, até o nascimento ou não com vida, o ato da genitora é só de administração. Só de administração do bem. Tanto que, se o bebê não nascer com vida, ela tem que prestar contas. Ela tem que fazer a devolução e fazer a prestação de contas da administração que foi realizada. Okay? Fica sob a administração dela. Tá, não perdi esse. Tá, beleza. Obrigada, professor. Imagina. Mais alguma dúvida coletiva, pessoal? De matéria, de questão? Não? Então, faremos dessa maneira. Eu vou desligar a nossa chamada, encerrando assim a nossa aula, porque eu tenho que cumprir a lista-prova, e eu estou aqui à disposição no WhatsApp para quem quiser me chamar individualmente para conferir a prova, para, enfim, tirar alguma dúvida específica, perfeito? Então, até mais para vocês, boa noite, estou aqui à disposição. Só um detalhe, eu vou atender por ordem, tá? Eu vou atender aqui por ordem, então fica aí aguardando, se você me mandar um WhatsApp, fica aguardando que eu vou atender por ordem das mensagens que foram enviadas, beleza? Boa noite para vocês, pessoal, bom final de semana. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, professor. Boa noite. Tamo junto.